Pronto, pode começar, Arneg. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão Leitura Dantes em Curitiba, na nossa segunda fase, ou seja, Purgatório. Hoje chegamos ao canto 10, e neste canto nós finalmente entramos no verdadeiro purgatório. O canto 9, como vocês devem lembrar, foi um canto de passagem, literalmente, porque o tema era a passagem pela porta do purgatório. E neste canto, então, finalmente Dante e Virgílio pisam no primeiro terraço, no primeiro patamar, ou no primeiro círculo, como quisermos chamar, as subdivisões do purgatório. E temos a visão das primeiras almas purgantes, as primeiras almas que estão se purificando aqui no purgatório, que são as almas dos soberbos. Neste canto, Dante ainda não vai interagir com os soberbos, não vai conversar com nenhum personagem específico. Isso vai acontecer somente no próximo canto. Dante vai ter conversas muito interessantes no próximo canto, mas neste canto a maravilha é toda de outra ordem, é de ordem estética, é de ordem artística. Dante, neste canto, de uma certa maneira, se liga àquilo que ele mesmo fez lá no Inferno, no canto 24, e principalmente no 25, quando vocês devem lembrar que Dante, de um certo modo, chama a disputa. Dante desafia os grandes poetas da antiguidade, especialmente Lucano e Ovídio, quando descreve as transformações, as metamorfoses dos ladrões lá no inferno. Então Dante entra em concorrência, em competição com os poetas que narraram grandes metamorfoses, especialmente Lucano e Ovídio lá naquele momento. Aqui Dante faz algo parecido, mais restrito, de uma outra maneira, mas Dante chama, de uma certa maneira, a competição um escultor clássico, um dos maiores escultores da Grécia Antiga, que é Policleto. Juntamente com Fídias, Policleto é considerado um dos maiores escultores da Grécia. Então, nós temos aqui Dante que descreve esculturas ou altos e baixos relevos de uma maneira extremamente interessante, com uma técnica de produção de imagens a partir de obras de arte plásticas reproduzidas na linguagem verbal, que é aquilo que nós na teoria literária chamamos de écfrases. Nós vamos ver daqui a pouco, depois da leitura do canto, como é que isso acontece. Então, temos aqui o primeiro terraço do purgatório, as almas dos soberbos. Por quê? Os primeiros são os soberbos. Porque, para Dante, assim como para a imensa maioria dos teólogos e dos pensadores cristãos, a soberba é o primeiro e o mais grave dos pecados, pois é aquele que mantém o ser humano mais distante de Deus. O primeiro pecado, porque naturalmente a soberba de Lúcifer, que ao procurar se igualar a Deus, foi expulso do paraíso e acabou se tornando o grande adversário de Deus. Então, o primeiro pecado. E depois, naturalmente, desse derivam todos os outros. Então, nós temos o primeiro e mais grave dos pecados punido neste primeiro círculo de purificação. Depois, na sequência, nós temos pecados menos graves. Bem, nós temos também aqui, neste canto, a descrição genérica da aparência desses terraços do purgatório. Naturalmente, essa descrição, como eu disse, é genérica, e esse esquema vai variar para cada terraço, dependendo da especificidade
do pecado e do processo de purificação respectivo. Mas a ideia geral do que Dante descreve aqui se mantém ao longo de todos os terraços. Vai sempre haver uma pena física para as almas, que causará dor e sofrimento, e sempre haverá também exemplos da virtude exaltada e do pecado punido. E o primeiro exemplo de virtude será sempre uma exaltação de Maria, mãe de Jesus. Bem, neste primeiro terraço, nós temos aqui o modo de representar pecado punido e virtude exaltada são esculturas, ou entalhes, né, altos e baixos relevos, que representam justamente, né, esses exemplos do pecado e da virtude contrária a esse pecado. E aqui realmente Dante atinge patamares mais altos, de nível artístico mais alto. Se vocês lembram, no canto passado, Dante faz uma advertência ao leitor de que, visto que a matéria tratada tende a se elevar, ou seja, a se tornar mais densa, mais complexa, também o nível artístico, estético, para tratar desta matéria mais complexa, o nível artístico deve ser elevado. E aqui Dante começa justamente esse processo de elevação do nível artístico, propondo algo, digamos, praticamente inédito até a sua época. É a representação de Deus como artista, mas não simplesmente a representação normal, clássica de Deus como artista por criar a natureza, criar um universo perfeito. Aqui nós temos Deus como artista plástico mesmo, né, que vai criar estes altos e baixos relevos. Então nós temos uma arte plástica produzida diretamente por Deus, que será, por ser produzida diretamente por Deus, superior não somente à produção artística humana, mas também à própria perfeição da natureza. Isso nós vamos ver durante a conversa sobre o canto, logo após a leitura, que eu peço nesse momento, então, que a professora Paoletta comece para nós. Paoletta, com você. Sì. Poi fummo dentro al soglio della porta che il mal morde l'anime disusa perché fa parer dritta la via torta, sonando la sentì esser richiusa. E s'io avesse gli occhi volti ad essa, qual fora stata al fallo degna scusa? Noi salavam per una pietra fessa che si moveva e d'una e d'altra parte, sì come l'onda che fugge e s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mio, in accostarsi or quinci, or quindi, al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi, aperti, su dove il monte indietro si rauna, io stancato e amendue incerti di nostra via, restammo in su un piano solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confina il vano, al piede l'alta ripa che pur sale, mi surrebbe in 3 volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio potea tardale, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non eran mossi i piei nostri anco, quand'io conobbi quella ripa intorno che il dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno, d'intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace,
C'aperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che il dicesse ave, perché ive era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave. E avea in atto impressa esta favella, ecce ancilla Dei, propriamente come figura in cera si suggella. Non tener pur ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore ha la gente, per chi mi mossi col viso e vedea di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi movea, un'altra storia nella roccia imposta. Perch'io varcai Virgilio e femmi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì, nel marmo stesso, lo carro e buoi, traendo l'arca santa, perché si teme ufficio non commesso. Dinanzi parea gente, e tutta quanta, partita in 7 cori, a 2 miei sensi faceva dir l'un no, l'altro sì, canta. Similemente al fumo degli incensi che v'era immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discordi fensi. Lì precedeva al benedetto vaso, trescando alzato, l'umile salmista, e più e men che re era in quel caso. Di contra, effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micol ammirava, sì come donna dispettosa e trista. I mossi piede il loco dov'io stava, per avvisar da presso un'altra istoria, che di dietro a Micol mi biancheggiava. Qui v'era storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria, i dico di Traiano imperatore, e una vedovella lì era al freno, di lagrime atteggiate e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, e la guglie nell'oro sovr'essi in vista al vento si moviano. La miserella, intra tutti costoro, pareva dir: Segnor, fammi vendetta di mio figliuol che è morto, ond'io m'accoro. Ed egli a lei rispondere: Or aspetta tanto chi torni. E quella: Segnor mio, come persona in cui dolor s'affretta, se tu non torni, ed ei chi fia dov'io, là ti farà. Ed ella: l'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio. Ondelli: or ti conforta, che conviene chi solva il mio dovere anzi chi mono, giustizia vuole e pietà mi ritene. Colui che mai non vide cosa nova produsse esto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Mentr'io mi dilettava di guardare l'immagini di tante umilitadi, e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei che a mirare eran contenti per veder novitadi, onde son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa alla successione, pensa che al peggio, oltre la gran sentenza, non può ire. Io cominciai: Maestro, quel ch'io veggio muovere a noi non mi sembian persone, e non so che, sì nel veder vaneggio. Ed egli a me: la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi pria n'ebber tencione. Ma guarda fiso là e di sviticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi, già scorger puoi come ciascun si picchia. O superbi cristian, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei ritrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schemi? Di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi automata in difetto, sì come vermo in cui formazion falla? Come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto?
la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede. Così, fatti, vidio color, quando puossi ben cura. Vero è che più e meno eran contratti, secondo ch'avien più e meno addosso, e qual più pazienza avea negli atti, piangendo parea dicer: più non posso. Grazie Paoletta. Bello, molto bello. Bem, então para começar nós temos aqui uma visão panorâmica das representações que Dante e Virgílio veem esculpidas na parede de mármore deste primeiro terraço. Aqui nós temos o desenho do Federico Zuccari. Na sequência, ali da direita para a esquerda, nós temos então o primeiro exemplo de humildade, que é a anunciação, né, o arcanjo Gabriel que desce para anunciar a Maria que ela será a mãe de Jesus. Depois, o segundo exemplo, nós temos o rei Davi, que dança diante da Arca da Aliança, rebaixando-se de uma certa maneira do seu decoro real, a mesma condição dos seus súditos. E depois, o terceiro exemplo de humildade é o imperador Trajano, que, diante de uma pobre viúva, que lhe pede justiça para o seu filho inocente assassinado, atrasa a partida para a guerra para conceder justiça a essa pobre viúva. Então, aqui nós temos um resumo no desenho do Federico Zuccari, né, destes exemplos de humildade exaltada. E nós temos como característica deste e de quase todos os outros cantos, nestes três exemplos, nós temos exemplos da virtude exaltada e do pecado punido. Normalmente, nós teremos aqui, no exemplo de virtude exaltada, um exemplo da antiguidade clássica, especialmente antiguidade romana, um exemplo do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Então, quase todos os terraços vão ter este mesmo esquema, né, de um exemplo do Velho Testamento, um do Novo Testamento e um da Antiguidade Clássica. Alguns destes módulos vão ser muito mais extensos, né? Nós temos, por exemplo, em alguns casos, 8, 10, 13 exemplos, especialmente do pecado punido. Então, aqui, para abrir o canto, né, nós temos essa visão panorâmica do Federico Zuccari, que é bastante aderente ao que Dante diz no canto. E não temos descrito ainda neste canto, né, veremos depois, nos próximos cantos, nós vamos ver também ali no chão os exemplos da soberba punida. Então vamos lá. Depois atravessamos a soleira da porta, que o mau amor das almas recusa, porque faz parecer direita a via torta. Então, finalmente, Dante e Virgílio entram no verdadeiro purgatório, né? Atravessam a soleira da porta, depois de terem tido a permissão do anjo porteiro, que lhes abriu a porta e os advertiu de que voltam... desculpem, minha bateria está acabando. Só um pouquinho, desculpem, só um pouquinho. Oh, meu Deus. Não está funcionando aqui
Por essa eu não esperava, mas isso acontece, então sinto muito, tenho que achar uma alternativa que já acertamos isso. Ok. Já coloquei a bateria. Desculpem, não tinha percebido que a minha bateria estava acabando. Bem, então, eu estava dizendo, depois de atravessar a soleira da porta, entram no verdadeiro purgatório, e a primeira impressão que eles têm aqui é de uma solidão, de uma aridez total, né? Não há almas à vista, não há anjos à vista, não há nada. Solidão e aridez. Simplesmente isso é o que eles veem. Bem, então um pouco diferente, talvez, da expectativa de Dante e Virgílio, que talvez esperassem encontrar almas ou encontrar alguém, enfim, um anjo, enfim, a expectativa que havia se criado, especialmente quando nós ouvimos, junto com Dante e Virgílio, o canto no final do canto anterior, quando eles atravessam a soleira da porta, Dante ouve um canto e não se sabe exatamente se aquele canto vinha do anjo ou se era produzido já no primeiro terraço do purgatório. Agora nós sabemos que não é produzido aqui porque não há nenhuma fonte aparente desse canto, desse som. Bem, então Dante diz, atravessamos a soleira da porta que o mau amor das almas recusa. O mau amor, porque nós temos o amor bom e o amor mau. Na verdade, não é exatamente o amor que é mau. Essa expressão de Dante, o mau amor, porque é um amor que leva por uma errônea avaliação ou uma valorização errônea dos bens, uma avaliação errônea desses bens leva a endereçar a energia do amor a um fim não digno, a um fim não legítimo. Então, o mau amor é aquele amor que tem como fim realizar o mal ao próximo, ou um fim mais egoísta, que é visar unicamente ao próprio bem, desconsiderando o próximo. Isso nós vamos ver mais para frente, especialmente no canto 17, em que Virgílio vai explicar para Dante como funciona o ordenamento moral do purgatório. Então Virgílio vai dizer a Dante que todas as virtudes e também todos os pecados derivam do amor. Nós já comentamos isso, né, lá no começo, quando nós entramos no purgatório, no dia do primeiro canto do purgatório, nós já comentamos sobre o amor como fonte de todas as virtudes e de todos os pecados. Mas nós vamos voltar a isso lá no canto 17, quando Virgílio vai explicar exatamente para Dante como funciona isso. Então nós temos aqui esta ideia de que o mau amor das almas recusa essa entrada no verdadeiro purgatório, que é, naturalmente, o acesso ao paraíso. E aí Dante faz aqui uma consideração um pouco estranha, né, quando diz, soando a ouvir ser recerrada, ou seja, a porta foi fechada novamente, né? Dante ouve, mas lembrando da advertência do anjo de que volta para trás todo aquele que, retorna todo aquele que olhar para trás. Então Dante e Virgílio sabem que não podem olhar para trás. Mas a curiosidade de Dante, naturalmente, é grande. E por esse motivo ele comenta ali, e se eu tivesse os olhos voltados a ela, qual teria sido a falha digna de desculpa?
Ou seja, o que justificaria digamos assim, uma desobediência tão grande de Dante, visto que ele foi expressamente aconselhado pelo anjo a não olhar para trás? Bem, então ele só coloca a pergunta, mas não temos, nem ele e nem nós temos resposta para isso. E aí ele passa a descrever, então, a paisagem e a subida. Nós subíamos por uma pedra rachada que se movia para um e outro lado, assim como a onda que foge e se aproxima. Bom, esse terceto aqui causou muita discussão, muita polêmica, ainda causa entre os dantistas, porque há um ou outro que ainda entende, quando Dante diz ali, subimos por uma pedra rachada que se movia para um e outro lado. Alguns entendem que a pedra, a montanha, realmente se movia, mas a imensa maioria considera que o que Dante quer dizer com isso é só para criar uma imagem um pouco mais original, mas o que ele realmente quer dizer com isso é que a fenda subia em zigue-zague, então a fenda se movia para um lado e para outro, e não exatamente as pedras, porque se fosse assim, eu concordo com a maioria desses estudiosos que dizem que necessariamente Dante teria que despender mais algumas palavras para explicar essas pedras que se movem. Então, eu entendo, com a maioria dos dantistas, que o que se move aqui é eles, na verdade, que vão para a direita e para a esquerda, seguindo essa fenda. Então, a subida é bastante complicada. Tanto que Virgílio vai comentar aqui, né? Aqui é preciso usar um pouco de arte, começou o meu guia, ao acostar-se, ora para cá, ora para lá, do lado que se alarga. Então, Virgílio comenta, né, que eles têm que ir o tempo todo para a direita e para a esquerda, seguindo a parte que se alarga da fenda. Nós temos aqui no desenho do Francesco Marcolini, desta edição da Divina Comédia, publicada em Veneza em 1544, com o desenho do próprio editor, né, o Francesco Marcolini, nós temos ali a porta do purgatório, né, aí Dante e Virgílio subindo pela fenda até chegar ao primeiro patamar, ou ao primeiro terraço, né, onde estão esculpidas lá no mármore, esculpidos os exemplos de humildade exaltada. Bem, pela dificuldade da subida, né, tendo que ir um pouco para lá, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, Dante diz, isto fez os nossos passos lentos, tanto que antes o escuro da lua alcançou o seu leito para repousar, que nós estivéssemos fora daquela fenda. Então, segundo os estudiosos, justamente, comentam, a lua, neste momento do equinócio de primavera, normalmente leva 4 horas para se pôr depois do nascer do sol. Então, como o sol nasce às 6 da manhã, nesta paisagem regular de Dante, o sol nasce às 6 horas da manhã, a lua se põe 4 horas mais tarde, então aqui deveriam ser mais ou menos 10 horas da manhã. Ou seja, eles levaram aproximadamente 2 horas subindo por essa fenda, por esse caminho difícil entre as rochas, até chegar nesse primeiro patamar, que é o que Dante vai dizer agora, né? Mas quando ficamos livres, ao aberto, lá em cima onde o monte para trás recua, eu cansado e ambos incertos sobre nossa via, ficamos sobre um terraço solitário, mais do que estrada no deserto. Então aqui nós vemos o detalhe ali, né, do desenho do Francesco Marcolini, né, o desenho que nós acabamos de ver inteiro ali. Aqui tem somente o detalhe, né, do primeiro terraço, e Dante e Virgílio diante dos exemplos de humildade exaltada, esculpidos em mármore branco. Temos ali atrás de Dante e Virgílio as almas dos soberbos com grandes rochas nas costas,
mas até esse momento Dante e Virgílio não viram estas almas, não viram ninguém, né? Tanto que Dante comenta que eles estavam sozinhos, né? Aqui ele diz, um terraço solitário mais do que estrada no deserto. Então, não há ninguém por enquanto. E aí ele dá as dimensões. Da sua beira, onde começa o vão, ao pé da alta encosta que só sobe, mediria 3 vezes um corpo humano. Então aqui nós temos aproximadamente 5 metros, né? Considerando algo entre 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, nós teremos aí 4,80 metros, 4,90 m, 5 metros. Aproximadamente 5 metros de largura, tem a base desse terraço, e o que Dante diz a seguir é que também a altura é equivalente. Então nós temos mais ou menos 5 metros e a parede até o próximo terraço também de 5 metros. Né? Ele diz ali, quantos olhos meus podiam subir, ora do esquerdo e ora do direito flanco, esta moldura me parecia tal, ou seja, me parecia equivalente a esta largura. Então, 5 metros por 5, aproximadamente. Lá em cima não tinham se movido nossos pés ainda, quando reconheci aquela encosta em torno, que modo de subir não concedia, ser de mármore cândido e adornado de entalhes tanto, que não só Policleto, mas a natureza ali seria vencida. Bem, então aqui Dante abre um discurso um pouco mais complexo sobre estética, sobre arte, sobre produção e reprodução artística. Né, de uma maneira muito simples, citando o grande escultor Policleto, né, como eu já falei, provavelmente os dois escultores da antiguidade clássica grega, por antonomasia, são Fídias e Policleto, né, ambos do século V antes de Cristo. Então nós temos esses dois nomes citados ao longo de toda a Roma, de todo o período clássico romano, depois em toda a Idade Média, estes dois escultores citados como exemplos de perfeição na escultura, né? Fídias e Policleto. Bem, o que Dante diz aqui? Que essa parede do terraço onde eles se encontram é de mármore branco, né? Mármore cândido, adornado de entalhes, então entalhado, né? Nós temos aqui esculturas em alto e baixo relevo, né? Dante não especifica, mas enfim, e ele diz, não só Policleto, não só o maior dos escultores, mas a própria natureza ali seria vencida. Bem, o que está implicado neste comentário de Dante? Primeiro, essa noção de arte, essa definição e essa elaboração do conceito de arte como imitação da natureza. É isso que está na base de todo, digamos assim, de toda a teoria e de toda a prática artística da Idade Clássica, da Antiguidade e da Idade Média. Esse conceito que foi, primeiramente, formulado por Platão, mas depois elaborado por Aristóteles, e na elaboração de Aristóteles passou para a estética clássica e depois para a estética medieval, o conceito de arte como imitação da natureza. E daí a palavra grega aportuguesada, né? Mimese. Nós temos mimesis, que é uma forma mais antiga, né? Mas atualmente é mais aceito o termo mimese, ou seja, imitação. Este é o princípio básico digamos assim, de valorização de uma obra artística. Quanto mais próximo da realidade natural, maior a qualidade artística do objeto.
Então, esse conceito de mímese. O que está implicado nisso? Bem, a arte, então, para Platão, para Aristóteles, para todo o período da Antiguidade Clássica, toda a Idade Média, a arte é uma imitação imperfeita da natureza. Nenhuma obra artística vai conseguir realizar a perfeição da natureza. Então, a arte é uma imitação imperfeita da natureza. A natureza, por sua vez, é imitação imperfeita da ideia divina. E aqui, é claro, nós temos mais do que um simples toque de Platão, né, nessa conceituação, né, do mundo das ideias, né, o mundo perfeito das ideias, o hiperurânio, e o nosso mundo como cópia imperfeita da ideia. Então, para o pensamento clássico e medieval, a natureza é imitação imperfeita da ideia divina, porque a ideia divina é perfeita da concepção à eternidade, não há deterioração. Enquanto que a natureza, embora tenha a sua perfeição, sua perfeição intrínseca, as coisas da natureza se deterioram. Então, a natureza é uma imitação imperfeita da ideia divina. Bem, aqui nós temos esses baixos e altos relevos como obra de arte realizada diretamente por Deus. Portanto, superam tanto a arte humana quanto a natureza. Então, aqui nós temos essa, digamos assim, inovação de Dante, a concepção de uma obra de arte realizada diretamente por Deus, que supera tanto a natureza quanto a natureza supera a arte humana. Então, né, as dimensões são multiplicadas. Então, quais são estes entalhes, estes exemplos de humildade que nós veremos a seguir? O primeiro, então, tirado do Novo Testamento. O anjo que veio à terra com o decreto da por muitos anos lacrimejada paz, que abriu o céu de seu longo veto, diante de nós parecia tão veraz, aqui entalhado em um ato suave, que não parecia imagem que cala. Então aqui está, Dante descreve uma obra de arte através de outra obra de arte, né? A obra de arte que Dante e Virgílio, personagens, estão vendo, é descrita através da poesia de Dante. Bem, este processo é o que nós chamamos, como eu já acenei antes, né, de écfrasis, né? Está aqui escrito, né, do lado direito ali, né? O que é a écfrasis? É esse processo de descrição, especialmente descrição de uma obra de arte plástica. Não é qualquer descrição. A écfrasis literária é a descrição de uma obra de arte plástica tão eficaz que é uma espécie de pintura escrita. Então, isso é a écfrasis. Este é o processo que Dante realiza aqui. A descrição que ele faz, que é tão eficaz, tão eficiente, que cria na imagem do leitor a obra de arte plástica que ele está descrevendo. Então ele diz, era tão perfeita que não parecia imagem que cala. Jurado se teria que ele dizia ave, porque ali era imaginada aquela que a abrir o alto amor girou a chave. E tinha de fato impressa esta fala, ecce ancilla Dei, propriamente como figura em cera se sigila. Bem, então, nós temos aqui as imagens que são esculpidas no mármore, mas Dante diz, não parecia imagem que se cala, porque olhando, qualquer um olhando, poderia jurar que aquele anjo dizia ave naquele momento. E que Maria respondia, ecce ancilla Dei, ou eis a serva do Senhor. Né? Em latim aqui, né?
eis a serva do Senhor. Então, o que acontece? Que essas imagens esculpidas são tão reais que parecem falar. Bem, nós temos inúmeras outras imagens, esculturas, que parecem estar dizendo algo, estar falando, gritando, enfim. Além de esculturas, pinturas também. Né? Mas isso é algo que nós podemos imaginar. Né? Não é... e nem todos imaginariam a mesma coisa vendo uma imagem pintada ou esculpida. Mas aqui não há dúvida para Dante. Né? Esta palavra, ave, está esculpida. Tanto que sabe-se exatamente aquilo que o anjo está dizendo. E vejam, quando ele diz ali, tinha de fato impressa esta fala, impressa não quer dizer escrita aqui. Impressa não quer dizer escrita. Quer dizer esculpida a fala. Não as palavras escritas, mas pela expressão, ao olhar a perfeição desta imagem, todos sabem o que ela está dizendo. Então, este é o primeiro exemplo de humildade que Dante aprecia aqui nestes entalhes no mármore. Desta maneira artística, que é uma maneira que não existe no nosso mundo, na nossa realidade. Ele vai dizer isso daqui a pouco. Dante diz... não tem... sim, depois vem Virgílio diz, né? Dante estava absolutamente absorto na contemplação desta realidade artística, estética, que excede a nossa realidade artística e estética, tão absorto, tão concentrado, que não percebeu que havia outros entalhes ali, outras representações. E aí é Virgílio que o adverte. Não tenha somente um ponto à mente, disse o doce mestre, que me estava daquele lado onde fica o coração da gente. Pelo que eu me movi com o olhar e via atrás de Maria, daquele lado onde estava aquele que me conduzia, uma outra história na rocha impressa. Pelo que eu passei Virgílio e cheguei perto para que fosse aos meus olhos exposta. Bem, então aqui nós temos mais uma representação, né, que Dante não havia notado. Virgílio chama atenção, Dante primeiro olha, depois passa por Virgílio, que estava do seu lado esquerdo, e vai ver a próxima representação. E aqui nós temos, no estilo característico de William Blake, né, as tintas um pouco desbotadas, né, nós temos ali Dante e Virgílio também diante das esculturas ali. Bem, vamos ver então. Era entalhado ali no próprio mármore o carro e os bois, levando a arca santa, pelo que se teme ofício não atribuído. Bem, aqui nós temos um detalhe do quadro pintado pelo Tancredi Scarpelli, no começo do século passado, né, 1908, é a data do quadro. Aqui nós temos somente um detalhe. Depois, no final, nós vamos ver o quadro inteiro. Mas aqui, este detalhe tem centralmente essa descrição, né? O carro e os bois levando a arca santa. Pelo que se teme ofício não atribuído. Bem, aqui Dante reúne dois episódios narrados no livro dos Reis, que é o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, conduzido pelo rei Davi. E narra-se lá no livro dos Reis que durante o transporte, um dos carregadores, temendo que a arca fosse cair, porque se inclinou um pouco, ele toca na arca para impedir a queda. E ele é imediatamente perdi a palavra. Ele morre imediatamente, porque ele é incenerito, ele
se torna queima e se torna cinzas. Então, fulminado é a palavra aqui. Então, ele é fulminado no instante em que ele toca a arca. E vejam que ele estava tentando impedir que a arca caísse e sofresse algum dano. Mas, como ele não era um sacerdote, ele não podia tocar a arca. Somente os sacerdotes podiam tocar a arca. Então, ele que não tinha esse ofício, foi fulminado naquele momento. Por isso Dante diz ali, levando a arca santa, pelo que se teme ofício não atribuído. Então, aqueles que não têm um ofício atribuído não devem exercitar as funções desse ofício. É claro que aqui Dante está se referindo, usando esse episódio narrado no Livro dos Reis, do carregador, Osa se chamava, desse carregador que tocou a arca e foi fulminado, porque não poderia fazer isso. Dante usa esse exemplo para dizer a todos os outros, especialmente os religiosos, que não têm um ofício a eles atribuído, um ofício político, por exemplo, a eles atribuído, e que exercem esse ofício. Então, o recado de Dante aqui é a todos aqueles que odiernamente nós chamaríamos de desvio de função. Então, todos aqueles que estão em desvio de função, que exercem algo para o que não tem um ofício atribuído, a esses Dante se refere. Bem, e aí a descrição continua, né? Dante diz ali, à frente se via gente, toda ela repartida em 7 coros, aos meus 2 sentidos fazia dizer a um não, ao outro sim, canta. Então aqui é extremamente interessante essa maneira como Dante usa o processo da sinestesia. O que é a sinestesia? É quando um elemento normalmente ligado a um sentido estimula outro sentido. Isso é um processo que acontece com muita gente. Tem gente que sabe, tem gente que sente o gosto das palavras, tem gente que vê as cores das palavras ou dos números. Enfim, esse é um processo que às vezes em algumas pessoas, é raro, mas acontece, tem pessoas que sentem literalmente esse processo. Para outros é simplesmente um processo artístico pelo qual, através de um elemento, nós estimulamos um sentido não ligado a esse elemento. Exemplo clássico, cores quentes e cores frias. Todos nós estudamos na escola, né, desde pequenos, né, sobre as cores quentes e as cores frias. Ora, as cores não são quentes ou frias. Cor não tem temperatura. Né? A cor estimula a visão. Uma cor pode ser mais clara ou mais escura, pode ser vermelha, ou pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarela, mas ela não é quente ou fria. Por que então nós definimos como cores quentes ou frias? Porque, vendo um azul, isso lembra gelo, lembra frio, enfim. Vendo um vermelho, isso lembra fogo, lembra calor. Então, nós costumamos dizer isso, mas, na verdade, isso é um processo sinestésico. Quando um elemento ligado... Porque a temperatura nós sentimos com o tato, né? Mas, vendo um vermelho, o nosso cérebro entende que aquilo está mais ligado ao calor do que ao frio. Então, isso é a sinestesia. Dante trabalha com a sinestesia em âmbito artístico, Dante e quase todos os outros escritores, né? Trabalha de uma maneira um pouco original aqui, né? Porque o que ele diz aqui? Que está entalhado no mármore, ele vê 7 coros que estão cantando. Então, a perfeição deste entalhe no mármore é tal que os seus olhos lhe dizem, sim, cantam. Mas esse canto é de uma outra natureza, não é sonoro. E, portanto, o ouvido diz, não, não canta. E aí essa oscilação entre
a certeza dos olhos e a certeza dos ouvidos produz esse efeito. Em Dante diz ali, aos meus 2 sentidos faria dizer a um não, ao outro sim, canta. E igualmente para a fumaça dos incensos que eram figurados, os olhos e o nariz ao sim e ao não discordantes se fizeram. Então vejam, a mesma coisa acontece entre visão e olfato. A perfeição da representação é tal que os olhos têm certeza de que daquele incenso está sendo liberado perfume, mas o nariz não sente. Só que o cérebro sabe o que deveria sentir. Por isso, essa sensação de, digamos assim, incerteza. É muito bonito, muito legal a maneira como Dante trabalha com essa descrição ecfrástica, né, da ecfrasis, né, a descrição ecfrástica. E aí, a descrição mesmo, né, da cena. Ali precedia o bendito vaso, dançando elevado, o humilde salmista, e mais e menos do que rei era naquele caso. Outro daqueles versos lapidares, né, muito bonito. Mais e menos do que rei era naquele caso. Por que mais e menos? Naturalmente, menos do que rei, porque o rei Davi desce do seu pedestal de nobreza, desce da sua pompa, do seu decoro real, para dançar como todos os seus súditos. Então ele se rebaixa, ele desce, se iguala aos seus súditos que estão seguindo em procissão a arca. Dança como um simples súdito. Então é menos do que rei. Mas, diante de Deus, justamente porque está se humilhando, está manifestando a sua humildade diante de Deus, diante da arca, que é a arca da aliança entre Deus e os homens, nesse momento, ele é mais do que um rei. Ele está ali como uma alma liderando esta relíquia santa. Então, é muito interessante a maneira como Dante coloca, e é um verso daqueles que diz tudo, né? Mais e menos do que rei era nesse momento. À frente, retratada ao olhar de um grande palácio, Micol admirava como mulher despeitada e triste. Então, aqui é o episódio, né, da Bíblia, né, do Livro dos Reis, contado em que Micol, a mulher, né, a esposa de Davi, filha de Saul, esposa de Davi, que era bastante orgulhosa, não admite que Davi, o rei, se rebaixe a dançar com as vestes erguidas diante de todos os seus súditos. E depois, no diálogo entre eles, ela diz isso, e aí Davi responde que, fazendo assim, ele se torna mais do que rei aos olhos de Deus. Então, aqui o exemplo de humildade de Davi, soberba de Micol. E aqui nós temos, né, uma miniatura que retrata também, de uma outra maneira, né, essa mesma cena. Né, uma miniatura do Velho Testamento, aqui de cerca de 1240, numa Bíblia, que está na Biblioteca Central de Paris, na Bíblia conhecida como manuscrito M638. Né, uma miniatura muito, muito bonita. E ali a gente tem à direita, no alto, né, Micol, que olha de uma janela, despeitada e triste, como diz Dante. Bem, aí Dante passa para a terceira representação. Eu movi os pés do lugar onde eu estava para avistar de perto uma outra história que atrás de Micol branqueava. Ali era retratada a alta glória do romano principado, cujo valor moveu Gregório à sua grande vitória. Bem, a alta glória do romano principado, cujo valor moveu Gregório à sua grande vitória. Então aqui, ele vai falar no próximo verso, né, eu falo de Trajano, imperador. Moveu Gregório à sua grande vitória. Bem, aqui há uma lenda
que foi criada provavelmente um século depois da morte do Papa Gregório I, conhecido como Gregório Magno, do século VI, comecinho do século VII, né? Gregório Magno morreu no ano de 604 depois de Cristo. Então, essa lenda começou a circular em textos que se mantiveram até hoje, em torno do final do sétimo século, começo do oitavo. Então, cerca de um século depois da morte do Papa Gregório. O que diz essa lenda? Resumindo, que o imperador Trajano foi um ótimo imperador e não perseguiu os cristãos como outros imperadores. Isso não é bem verdade, mas enfim, né, na lenda, para exaltar a virtude da humildade, passa-se um pouco por cima dos aspectos negativos da atividade ou da vida, da biografia do imperador. Bem, a lenda diz então que o Papa Gregório, tendo sabido dessa história que Dante está para descrever aqui, rezou pela alma do imperador Trajano, que estava no limbo, e a oração do Papa Gregório foi tão intensa, tão sentida e tão coerente, que Deus atendeu às suas orações e fez com que Trajano, e aqui nós temos duas versões da lenda, né? Em uma das versões, fez com que Trajano voltasse à vida brevemente, só para ter tempo de se arrepender e poder, então, ser perdoado e ir para o purgatório. Essa é uma das versões. Na outra versão, ele não volta à vida, mas, de qualquer maneira, Deus permite que a alma de Trajano vá para o purgatório. Então, há algumas versões diferentes, porque essa lenda se tornou tão conhecida que há inúmeras versões. Mas, essencialmente, é isso. O imperador Trajano foi imperador no final do primeiro século, início do segundo século depois de Cristo. Morreu, se eu não me engano, em 117. Então, e 4 séculos depois, quase 4 séculos depois, o Papa Gregório teria rezado pela liberação da sua alma do limbo e para que ele fosse para o purgatório e depois paraíso. E, de fato, Dante vai encontrar o imperador Trajano lá no paraíso. Bem, aqui nós temos, né, na representação do Gustave Doré, né, o detalhe de Dante e Virgílio diante desse baixo relevo no mármore. Então, a história, né, na versão de Dante, que provavelmente Dante leu no Novelino, havia muitos textos que reproduziam esta lenda. Eu falo de Trajano imperador, e uma viuvinha lhe estava ao freio, de lágrimas banhada e de dor. Em torno a ele parecia calcado e cheio de cavaleiros, e águias no ouro sobre ele se viam, ao vento se movendo. Então aqui a descrição, né, que Dante faz do mármore, dos entalhes. A pobrezinha entre todos aqueles parecia dizer: Senhor, dá-me vingança por meu filho que morreu, para que eu me conforte. E ele a ela responder: mas espera até que eu retorne. E aquela: Senhor meu, como pessoa cuja dor é urgente, e se não retornas? E ele: quem estiver no meu lugar o fará. E ela: o bem alheio a ti que bem fará se o teu cai no esquecimento? Bem, então, este diálogo tem como ideia principal de que cada um é responsável pelos seus atos, é responsável pelas suas decisões e tem que assumir a responsabilidade civil, moral e espiritual por suas decisões. Esta é a mensagem aqui. Então,
esta pobre viúva que pede justiça ao imperador Trajano espera que ele faça justiça. E ele diz, ele está partindo para a guerra, né? Então ele diz, quando eu voltar, farei justiça. E ela, naturalmente, sabe da possibilidade de que, indo para a guerra, ele morra e não volte. E aí ela diz, e se não retornas? E ele tranquilamente responde que o próximo imperador fará justiça. E aí ela apela, então, para a lógica que tem a ver com o indivíduo, com o espírito. Que bem fará a você o fato de que o outro faça justiça. Você terá falhado no seu dever. Então, essa é a lição de moral que a pobre viúva dá a Trajano, que ele é responsável e deve cumprir o seu dever. Se ele não cumprir o seu dever, o próximo imperador que fizer justiça não vai eliminar o erro dele. Então, essa é a ideia. Bem, antes de continuar ali, né, no final do diálogo, eu queria comentar aqui estes entalhes que estão no arco de Trajano, que é do ano em que ele morreu, né, 117 depois de Cristo, na cidade de Benevento. Aqui nós temos, embora ele não esteja a cavalo, né, nós temos ali o imperador Trajano circundado por vários personagens, e temos uma mulher ajoelhada. Essa mulher ajoelhada aparece não só aqui no arco de Trajano, mas muito comumente nos arcos triunfais, nos arcos que os imperadores mandavam erguer para comemorar as suas vitórias. Muito comumente, uma mulher ajoelhada significava uma província conquistada. Neste caso aqui é a Dácia, mas outros arcos têm uma representação muito parecida. Uma mulher ajoelhada representa uma das províncias conquistadas. E dizem os dantistas que é muito provável que essa lenda tenha se originado justamente a partir daquela daquele procedimento comum na Idade Média, que é uma leitura cristianizada dos textos e das representações pagãs. Então, para fazer uma leitura que fosse religiosamente produtiva e benéfica, os cristãos interpretavam de uma maneira muito, muito parcial e muito, como dizer, muito intencionalmente desviada do contexto original. Então, os textos dos autores clássicos foram absolutamente mal interpretados pelos leitores cristãos ao longo de toda a Idade Média, porque procurava-se dar uma interpretação que exaltasse os valores cristãos, mesmo nos textos pagãos. Então, por isso que, de uma certa maneira, transformaram, inclusive, Virgílio em um profeta cristão. Virgílio, que na sua quarta écloga, dedicada ao nascimento do filho de um cônsul, de um general, seu amigo, Asínio Polione, Virgílio fala do nascimento de uma criança que trará nova luz ao mundo, que transformará o mundo, etc. Ele está falando do filho desse general,
mas a leitura cristianizada desse texto buscava ensinar que esta era uma profecia de Virgílio, que tinha, de alguma maneira, precognição do futuro, do nascimento de Cristo. Então, esse tipo de leitura muito, muito mal intencionada ou bem intencionada, mas enfim, é leitura desviante, uma leitura que deturpava, porque não considerava o contexto em que as obras foram escritas. Essas leituras foram feitas não só dos textos, mas também das representações de pintura, de escultura, de afrescos, como nesta que temos aqui. Então, muitos dantistas dizem que é possível que esta lenda desse gesto de humildade de Trajano tenha nascido a partir de uma leitura cristianizada desses arcos comemorativos de vitórias, em que havia Trajano superior, acima de todos como imperador, diante de uma mulher ajoelhada. Então aqui nós temos talvez uma possível origem dessa lenda. Bem, voltando ao texto, o diálogo aqui, né? A viúva, então, se não retornas, ele diz, quem estiver no meu lugar o fará. O bem alheio a ti que bem fará se o teu cai no esquecimento? Pelo que ele, ora conforta-te, que é preciso que eu cumpra o meu dever antes de partir. Justiça quer e piedade me retém. Então ele aceita a argumentação desta pobre viúva e demonstra uma grande humildade, porque ele, como imperador que comanda tudo e todos, dobra-se à vontade desta viúva, porque esta vontade é justa e legítima. Então, ele decide, né, que a guerra pode esperar, mas a justiça não pode. Então, ele faz isso por ela, pela viúva, por uma mãe que pede justiça para o seu filho inocente que foi assassinado, faz isso por ela, faz isso pela própria justiça, porque a justiça tem que ser feita, não pode esperar, e essa é a função do imperador, fazer justiça, então ele faz, e faz também por ele mesmo, porque assim ele se engrandece como indivíduo, como espírito. Bem, continuando, Dante então diz, aquele que nunca viu coisa nova produziu este visível falar, novo para nós porque aqui não se encontra. Então vejam, aqui acabou o terceiro exemplo, né, nessa conversa, e Dante diz, aquele que nunca viu coisa nova. Deus, naturalmente, né? Quem é que nunca viu coisa nova? Apenas Deus. Para Deus, tudo já é conhecido desde sempre e para sempre. Então, Deus nunca viu coisa nova. Produziu este visível falar, novo para nós, porque aqui não se encontra. Então, esta ideia é tão original que Dante acha que deve explicar para o leitor, né, que aqui, na nossa realidade terrena, isso não existe. Na verdade, isso existe hoje em dia, né, em qualquer imagem de TV, de cinema, do computador, nós temos essa possibilidade de modular as expressões para que se possa entender, mesmo sem som, o que é falado. Só que é claro que isso exige conhecimentos e capacidades que vão muito além do que, digamos assim, a massa domina, né? Então, para Dante, isso era absolutamente novo. Dante tem uma imaginação que voa longe, né? Então ele imagina isso de uma maneira tão interessante que, vejam,
é como se o tempo fosse esculpido. Porque o que nós temos aqui? Na verdade, nós temos nessa sequência de imagens que Dante nos descreve, a primeira é muito mais simples. Nós temos ali o arcanjo Gabriel, que apenas diz, Ave, e Maria que responde, eis a serva do Senhor. Então nós temos um diálogo de duas frases ali, uma palavra, ave, depois algumas palavras, né? Eis a serva do Senhor. E não tem contorno, não tem mais nada ali. Então é uma cena muito, muito limpa, muito, muito direta. Apenas Gabriel e Maria. Na segunda cena nós já temos uma cena um pouco mais complexa, né? Nós temos o rei Davi, os bois que puxam o carro, que traz a arca, nós temos os músicos, né, os coros, nós temos o incenso, tem Micol, a mulher de Davi. Então nós temos uma cena construída muito mais ampla, né, muito bem descrita sinteticamente, mas muito mais complexa, mas não temos esta sequência de diálogo. Ali nós temos puramente a questão da sinestesia como mais importante. E aqui, vejam, a complexidade é muito maior, porque além da descrição, nós temos uma sequência de falas que não é uma sequência de imagens. Nós temos primeiro uma imagem de Trajano com a viúva, que parece que estão dizendo alguma coisa, e depois outra imagem, depois outra, como se fossem quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos. Não é isso. É a mesma imagem, fixa no mármore, porém, o observador, olhando essa imagem, não ouve, mas vê esse visível falar, vê e sabe o que está sendo dito nessa cena representada, esculpida. Como isso é possível? Não é possível. Para nós, na nossa realidade, até hoje em dia, isso não é possível. Mas Dante justamente diz, isto é novo para nós, porque aqui não se encontra. E a única maneira que nós podemos em que nós podemos entender esta sequência de falas numa mesma escultura é se considerarmos que ali está esculpida uma quarta dimensão, que é o tempo. Então é o tempo esculpido. Esta é a grande sacada de Dante, né? A grande invenção de Dante nesta representação. Bem, e aqui então encerra-se a descrição, né, ecfrástica dos exemplos de humildade exaltada. Enquanto eu me deleitava a olhar as imagens de tantas humildades e pelo fabricante delas vê-las caras, eis aqui, mas dão passos lentos, murmurava o poeta, muita gente, estes nos enviarão aos altos degraus. Os meus olhos que a mirar estavam contentes por ver novidades das quais estavam desejosos, voltando-se a ele não foram lentos. Então, Virgílio diz, eis aqui muita gente, mas eles vêm muito lentamente. E aí Dante se vira, todo contente, como diz ele, né, e curioso, se vira para ver o que vem ali. E em lugar de descrever imediatamente, ele primeiro faz uma advertência ao leitor, porque o que ele vê provoca um choque tão grande que ele não quer descrever imediatamente para o leitor a sua sensação, a sua angústia ao ver o estado daquelas almas. Então ele diz, não quero, porém, leitor, que tu te desvies do bom propósito por ouvir como Deus quer que o débito se pague. Ou seja, ele está dizendo, não se assuste demasiadamente, leitor, não julgue precipitadamente, achando
que a punição é grave demais, que isso é, sei lá, maldade ou tortura, não julgue precipitadamente. Porque ele vai agora descrever como vêm essas almas, né? E nós vemos aqui, no medalhão central, aqui, né? Isso aqui é um afresco que está na capela de Sambrizio, no Duomo de Orvieto, né? Orvieto é uma cidade ali relativamente próxima de Florença e de Roma, enfim. Aqui nós temos a representação, então, do Luca Signorelli, né? É um afresco na capela de Sambrizio, que representa justamente Dante e Virgílio entrando no purgatório. E ali nós temos a imagem do lado direito das almas carregando pedras imensas nas costas, né? As almas que estão quase tocando os joelhos com o queixo, de tão inclinadas, tão abaixadas que estão. Então é a isso que Dante se refere, né? Quando ele diz: não quero que tu te desvies do bom propósito por ouvir como Deus quer que o débito se pague. Não atente à forma do martírio, pensa na sequência. Pensa que no pior dos casos, além da grande sentença, não pode ir. Então, né, Dante não é muito consolador aqui, mas de uma certa maneira tenta. Né? Ele diz, eu sei que é terrível isso que acontece ali, isso que eu vi, que eu vou descrever para vocês, mas não se desespere, leitor. Pense que, no máximo, não passa do dia do juízo final, né, o dia da grande sentença. Então, no máximo, o sofrimento vai até o dia do juízo final. E depois dali, paraíso. Então, enfim, é uma certa consolação, né? Eu comecei, mestre, aquilo que eu vejo se mover a nós não me parecem pessoas, e não sei o que, tanto ao vê-las deliro. Então, Dante não consegue nem reconhecer naquilo que ele vê se movendo ali, ele não consegue reconhecer as formas humanas. E ele a mim, a grave condição de seu tormento a terra os encolhe, de tal modo que meus olhos antes estavam incertos. Então Virgílio diz, eu também, a princípio, quando os vi, não reconheci como almas humanas, né? Meus olhos estavam incertos. Mas olha fixo lá e distingue com o olhar o que vem debaixo daquelas rochas. Já avistar podes como cada um se bate. Bem, então, Virgílio diz, debaixo daquelas enormes rochas há almas. Você pode distingui-las. E aqui nós temos, né, mais um dos desenhos do Federico Zuccari, né, em que nós podemos ver ali Dante e Virgílio se aproximando mais destas almas que carregam rochas enormes realmente, para observar melhor. E depois, no próximo canto, nós vamos ter Dante que conversa com algumas dessas almas. E aqui, Dante eleva novamente o nível poético, né? Numa interjeição aqui que é extremamente bela, de uma beleza, de uma profundidade que acho que é um dos momentos mais bonitos do purgatório, e mais bonitos e significativos do purgatório. Dante diz, ó soberbos cristãos, pobres coitados. Então, aqueles que são soberbos são pobres coitados. Aqueles que são orgulhosos, arrogantes, presunçosos. O que eles são, na verdade? Pobres coitados, que da vista da mente enfermos, confiança têm nos retrógrados passos. Então, esses que são orgulhosos, soberbos, arrogantes, que se creem grandes coisas, na verdade, confiando apenas na sua capacidade, na sua grandeza, na sua superioridade, caminham para trás. São pobres coitados. E ele diz,
Não vos dais conta de que somos vermes nascidos para formar a angélica borboleta que voa a justiça sem obstáculos? Esta imagem, que não é de todo original de Dante, né? Nós já encontramos isso em outros textos clássicos, inclusive, mas Dante dá esta formulação genial, né, para dar como dizer, o valor da maneira como ele vê, né? E não significa que eu concorde com ele, né? Não é bem assim, não concordo totalmente, mas a beleza que Dante dá a esse conceito e a maneira como ele elabora esse conceito nestes versos, eu acho absolutamente genial. Né? Quando ele diz, não vos dais conta que somos vermes, se nós não cumprirmos, se não cumprirmos aquilo que nós nascemos para cumprir, se nós não realizarmos a nossa jornada, o nosso percurso de aperfeiçoamento, nascemos vermes e continuaremos a ser vermes, se não fizermos aquilo que viemos ao mundo para fazer. E se fizermos? Se fizermos, então nos tornaremos a angélica borboleta. A borboleta, que é provavelmente a transformação mais fantástica que existe no mundo animal, né? Essa da borboleta, da lagarta em borboleta. Esse verme, que é um animal, o animal mais abjeto que existe, rastejante, que não tem graça nenhuma, que é desprezado, que é nojento, e depois se torna aquele ser alado, colorido, leve, que dá uma imagem de leveza, justamente, de pureza, de perfeição. Então, essa transformação é justamente uma alegoria daquilo que Dante vê que deve ser o percurso de todo cristão, que nasce, cresce, se torna pecador, que é, entre aspas, um verme, mas que tem todo o potencial para se tornar esse ser alado que se assemelha a um anjo, que é a borboleta. Então vejam, é uma maravilha isso, né? Dante diz, o ser humano nasce como um verme, uma lagarta, mas tem todo o potencial para se tornar uma psique, como eu coloquei ali na nota, né? Uma psique, uma borboleta. Psique ou psique, em grego antigo, né? Psique ou psique, quer dizer borboleta, mas também significa alma. Então vejam a maravilha que Dante constrói aqui com essa ideia, né, da borboleta, que é como a nossa alma, e em grego antigo, a mesma palavra para borboleta e alma, psique. Significa também sopro, vento, mas é essa junção, né, da borboleta e da alma que Dante faz aqui, né? A psique. Por que o ânimo vosso no alto flutua, se sois quase insetos com defeito, assim como lagarta em que a formação falha? Então vejam, aqui é o recado para os soberbos, para os orgulhosos, para os arrogantes. Por que vosso ânimo no alto flutua? Por que toda essa altivez, esta arrogância, esta presunção, se vocês são quase insetos com defeito? Assim como quando a lagarta não se torna borboleta. Então é assim que Dante vê os arrogantes, os soberbos. Com um detalhe, Dante, ele mesmo, sabe que é arrogante, que é soberbo. Vai se autoacusar nos próximos cantos, vai se autoacusar. Então,
ele fala disso, mas não é só dos outros, é dele também. Bem, e agora sim, depois de toda essa digressão mais teórica, ele vai agora passar a descrição mesmo daquilo que ele viu. Como para sustentar cobertura ou telhado, como suporte, às vezes, uma figura se vê unindo os joelhos ao peito, a qual faz do não verdadeiro verdadeira compaixão nascer em quem a vê. Assim feitos vi eu aqueles quando prestei bem atenção. Então ele diz, quando eu prestei bem atenção, eu vi que debaixo daquelas rochas havia almas, e estas almas estavam, assim como aquelas figuras que nós vemos, por exemplo, ali na foto, que são os telamones do Palácio Sardanha, na cidade de Trento, mas isto, eu peguei esse aqui porque Gente, eu acho que o Hernani travou mesmo. Achei que tinha sido só aqui, mas aparentemente não. Vamos ver se ele vai. Se ele vai voltar. Pera aí. Realmente ele caiu agora. Beleza. Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele pra ver o que aconteceu, pra ver se ele tá sem. Se caiu a internet, o que aconteceu. Bom, pelo menos foi no final, né? Que ele tá resolvendo.
Vou esperar mais um pouco para ver. Show. Se ele vai conseguir mesmo entrar. Bom, gente, o Hernani ele caiu e ele não sabe se vai conseguir voltar. Então, como são os últimos versos, a gente continua então na semana que vem. Beleza? Porque assim a gente também não prolonga. Deixa eu, a Karine também, vou subir ela aqui. Oi, gente. Beleza? Então, acho que é isso. O Hernani então vai terminar, concluir esse canto na semana que vem, porque senão vai ficar muito tarde, né? Então, beleza, gente. Até mais. Até semana que vem. Isso. Desculpa, gente. Semana que vem a gente volta com a conclusão desse 10º canto. Eu acho que é porque a gente realmente entrou no purgatório hoje, como o Hernani falou, e aí, de alguma forma, a gente está sentindo os efeitos. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Peço desculpas. Como eu disse, a gente tenta arrumar a tecnologia, mas a explicação é só o Hernani mesmo. E na semana que vem a gente começa pontualmente, como sempre, concluindo o 10º verso, ou seja, a entrada do purgatório verdadeiramente, e dando prosseguimento ao outro canto, que vai ser o 11º. Muito obrigada pela presença de vocês, boa noite e desculpem por esse imprevisto tecnológico.